Olá, querida mulher que nos acompanha nesta hora. Olha, eu aqui, sou Cíntia Rios, estamos dando início a mais um programa da Tarde das Mulheres. Como é maravilhoso poder ter sua audiência, nós ficamos na expectativa aqui, aguardando a sua chegada. Então, enquanto as demais vão chegando, nós já estamos aqui já com todo o estudo pronto, esperando aí algumas que estão entrando. Seja muito bem-vinda, vocês que fazem parte de todo o nosso amado Brasil. Enquanto isso, você já compartilha esse link aí com outras mulheres. Se você tem sido edificada, você dá o seu like, ou seja, esse joinha que tem aí do ladinho, para que a gente consiga alcançar, através do mundo virtual, outras famílias, outras mulheres, para a glória do nosso Deus. Então, seja sempre muito bem-vinda no nosso meio. Nós já temos estudado várias séries, estamos atualmente vendo a série Ídolos do Coração. E você que está chegando agora, não se preocupa, porque fica tudo gravadinho, tá? Esta série nós já estamos quase encerrando, praticamente nós temos mais esse estudo hoje e mais um na próxima semana. E aí, ó, nós vamos ter novidades. Prepare aí o seu coração. A Tarde das Mulheres, se Deus quiser, a partir do encerramento desta série, vai iniciar uma outra série, obviamente. Já temos inclusive o nome. Quer tomar nota aí? Quer já ficar pensando? Mentira em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Muitas de nós têm sido enganadas, e pasmem, até mesmo mulheres cristãs, por conta de tantas ideologias vãs. Então nós vamos olhar com mais calma, à luz das Escrituras, quais são essas mentiras que muitas de vocês estão acreditando. E qual é a verdade que verdadeiramente nos liberta. Então, ó, prepare o seu coração, que se Deus nos permitir, vai ser a próxima série. Mas aí nós vamos ter não apenas a próxima série, se Deus assim nos permitir, mas teremos também mais de um encontro por semana. Olha aí, muitas mulheres começaram a entrar em contato e pedir, nós vamos, se Deus nos permitir, seguir nesse grande desafio, por isso orem por nós, com um novo canal, um novo nome. Então, dentro em breve, nós daremos mais informações para vocês. Vocês vão precisar se inscrever, vocês vão poder se deleitar não apenas uma vez, mas mais que uma vez por semana. Então, estudaremos essa série Mentira em que as Mulheres Acreditam, a nova série, né? Ainda não encerramos essa, é só um início aqui de uma explicação para você que está chegando. Mas teremos em um outro dia da semana também um estudo precioso para que você esteja aí, então, sendo edificada pela palavra de Deus. Não vai ser maravilhoso? Posso contar com você? Nós vamos precisar nos inscrever no canal, mas mais adiante, quando as coisas já estiverem mais prontinhas, eu vou estar passando por aqui, através do nosso canal, do nosso programa, mais informações, tá certo? Combinado? E aí você vai me ajudar a divulgar mais ainda, porque inclusive o nome vai mudar. O nome vai mudar. Não vai ser mais Tarde das Mulheres. O nome agora vai ser, quem quer saber, quem quer saber? Quem vai acertar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Mulher Reformada. Esse vai ser o nome do nosso novo programa. Conversando com várias meninas, inclusive muitas jovens que têm nos acompanhado, não é? Lorena, Bárbara, Rebeca, Raquel. Olha, então nós chegamos à conclusão de que esse seria o melhor nome para os nossos estudos. Vai definir melhor, não é? Não apenas o horário em que essas mulheres se encontram, mas o nosso foco vai ser de fato esse. Então o nome vai ser Mulher Reformada. Já dei alguns spoilers aqui para vocês, né? Então nós vamos seguir aqui, senão não vai dar tempo o nosso estudo. Bom, não podemos, antes de começar, incentivar, convidar. Convite é maravilhoso, né? Quando você recebe convite para aniversário, convite para casamento, né? Eu, por exemplo, amo receber. Convite para tomar um chazinho com a amiga, para conversar um pouco mais. É tão bom receber convite, não é? Então nós temos um especial para você. Que tal você se organizar e vir
passar conosco aqui na Serra Gaúcha, último final de semana de setembro. Já temos vários casais inscritos, casais de Salvador, casais de Petrolina, aliás, abracinho para todos vocês, viu? Casais de Cuiabá, casais da IP de Várzea Grande, casais de Filadélfia, de Pilar também nós temos casais. Nós temos vários casais de várias regiões. E especialmente no final de semana de 27 a 29, na Serra Gaúcha, nós estaremos desenvolvendo um tema especial para fortalecer os laços de família. Você não pode ficar de fora, dá para parcelar, olha, já quando foi divulgado no início, dava para parcelar até em 10 vezes, agora não dá mais para 10, mas ainda fica com suaves prestações. Se você tiver interesse, faça contato pelo telefone 051 9 8111 9571. As vagas são limitadas. Deixa um recadinho, tá? Não precisa ligar. Deixa um recadinho que a gente vai passar maiores informações, tá certo? E qual é o outro convite? O outro convite é que nenhuma mulher cristã pode começar o ano sem a caminhada bíblica. Está linda, belíssima, maravilhosa. Olha, bordinhas douradas, letra gigante. Nós temos agora índice também dos livros da Bíblia, porque um dos objetivos também dessa Bíblia, além de trazer para cada uma de nós o retorno da vida com Deus, vida de piedade, começar o dia lendo a Bíblia, e aí durante o ano inteirinho, você lendo daí, eu lendo daqui, nós chegaremos no dia da Bíblia e já teremos lido ela inteirinha. Só que não é só ler a Bíblia, você vai ter um auxílio especial vindo da parte de Deus, que é exatamente uma mensagem cristocêntrica, feita pelo nosso querido pastor Daniel Alves, um instrumento do Senhor na nossa vida, com aplicações, né? Então você vai ter a explicação de cada capítulo da Bíblia com mensagens que vai calar profundamente ao seu coração. Vai lhe fazer crescer espiritualmente. Então, se você está cheia de metas, cheia de objetivos, mas não colocou crescer espiritualmente, ou se colocou e não colocou a Bíblia da caminhada bíblica, está na hora de você colocar, tá certo? Para você que deseja adquirir caixa, uma caixa vem com 20 Bíblias. Inclusive, algumas de vocês aí já têm encomendado. Hoje mesmo está saindo uma leva daqui para Roraima, para a região de Goiás, para a região da Bahia, para a região de Minas Gerais. Louvado seja Deus por isso. Algumas de vocês, inclusive, têm nos ajudado, me ajudado a divulgar. Tem sido parceira, tem sido multiplicadora. E eu gostaria do seu apoio nesse sentido. Se você deseja nos ajudar, porque esse é um projeto maravilhoso, um projeto missionário, tem objetivos maiores, né, por trás de todo esse material. Se adquirindo a Bíblia, você vai estar ajudando, contribuindo nos campos missionários aqui do Rio Grande do Sul. Ela também poderá ser dada para pessoas não cristãs que antes diziam que não lia a Bíblia porque não entendia. Então agora ela vai ter a explicação de cada capítulo, desde o Gênesis até o Apocalipse. Então se você puder nos ajudar, faz contato aí pelo telefone 051 9 8111 9571. Comente com o seu pastor, com a sua igreja, com a sua SAF, com a sua federação. Faça contato que nós temos valores especiais para quem faz o pedido com a caixa fechada, onde vem 20 Bíblias, tá certo? Tenho certeza que você também vai sair ganhando com essa. Então, se desejar, de repente você até queria ter uma, mas não conseguiu ainda os recursos, quem sabe você nos ajudando nessa divulgação, você vai conseguir, né? Se tiver interesse para que nós sirvamos juntas ao nosso Deus dentro desse projeto, sem nem precisar sair de casa, faça contato pelo telefone 051 9 8111 9571 e nós teremos a grata satisfação de atender e de responder a cada uma de vocês, tá certo? Deixe-me ver se eu esqueci aqui algum recadinho especial para vocês. Acredito que não, né? Já estão curiosas aí para a gente começar o nosso tema de hoje, um tema bastante desafiador, não é? A gente não vai começar sem antes a gente ler a caminhada, uma parte só, tá? Para não demorar muito, da caminhada bíblica da leitura de hoje, tá? A leitura de hoje está dentre tantos capítulos, o capítulo 38, Gênesis, capítulo 38. Eu vou ler apenas a parte da caminhada bíblica. A leitura bíblica você vai fazer aí para poder a gente economizar um pouquinho do nosso tempo aqui, tá bom? Nos diz assim, no capítulo 38, nós temos a história de Judá e Tamar. É uma história de engano,
o pano de fundo é engano. Engano do irmão, do pai, da nora, do sogro. Engano, gente, sempre traz engano. E por fim, engana-se aquele que acha que Yahvé está ausente desta história. O Deus soberano, que não pode ser enganado, pega esta história cheia de enganos e derrama sua superabundante graça para escrever sua história de redenção. Atrás do profano Judá, Yahvé trará ao mundo a linhagem santa do Messias, revelando sua superabundante graça transformadora. Na genealogia de Jesus, Mateus 1, de 1 a 6, temos o registro de Judá e Tamar. Deus incluiu esta história na sua família da aliança. Como declarou Calvino, Jesus verdadeiramente se esvaziou ao nascer na família humana. Mas, a despeito de tantos pecados e fraquezas, essas uniões foram pela providência de Deus, elos na corrente até mesmo do Messias. Aprendemos que Deus usa o ardil de Tamar para apanhar o desobediente Judá, para dar continuidade à linhagem da família do povo pactual. Deus pode realizar o seu plano de salvação até mesmo pela desobediência e artimanhas humanas. Deus está no controle, mesmo quando ele parece estar ausente. Deus castigou os malignos, e Onã, os quais desafiaram os planos divinos de salvação, mas abençoou com filhos a Tamar, a obediente mulher cananeia. Assim, Deus continuou a linhagem da família de José, da qual resultará no fim o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Deus está no controle. Podemos confiar plenamente que Ele concretizará o seu plano de salvação. Não é uma delícia ler a caminhada bíblica? Aqui é apenas depois que você fizer a leitura do capítulo 38, então o que a gente chama de caminhada bíblica é isso. Você tem uma explicação dentro do contexto que foi lido e aplicação cristocêntrica. Então você não pode perder essa grande riqueza, tá certo? Vamos lá então para o nosso estudo? Olha os pássaros, Deus já mandou os pássaros para alegrar o nosso coração, para adorar o nome dele que é excelso e que é sempre grande, melhor, maior do que o nosso. Gostaria então de convidar você para abrir sua Bíblia no nosso versículo base do nosso tema de hoje. E qual é o nosso tema, Cíntia? Destruindo seus falsos deuses. Isso não é nada fácil, mas eu espero que através das Sagradas Escrituras, ao estarmos aqui juntas nessa tarde das mulheres, nós possamos ser desafiadas através da palavra, com a mediação do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos enxergar os falsos deuses, mas não apenas enxergar, também destruí-los. Romanos capítulo 8, verso 13, nos diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, e certamente vivereis. Como é que anda a sua vida, minha querida mulher que nos ouve nesta hora? 3 meses após Israel ter sido libertado das mãos do seu inimigo egípcio, Moisés subiu ao Monte Sinai para encontrar-se com Deus. Você já deve ter lido e deve saber essa história de cós salteado, né? Se não, ela encontra-se ali no livro de Gênesis, depois você dá uma olhadinha lá. E Moisés foi e passou em torno de 40 dias. Aliás, em torno não, a Bíblia diz que ele passou 40 dias ali no Monte Sinai. Ele ainda não havia descido. E aí os filhos de Israel ficaram muito receosos, ficaram agoniados, ficaram preocupados, ficaram inclusive pacientes. E eles começaram a pensar, será que Moisés morreu? Por que ele não desce, né? Será que ele havia de fato morrido? E agora? Como é que nós vamos ficar sem líder? O que vai ser de nós? Inquietações e pensamentos vinham à mente daquele povo. Mas eles esqueceram de que Deus é que os havia livrado e que o próprio Deus é quem os havia feito com que eles
prevalecessem ou continuassem vivos ou sustentados ali no próprio deserto. Aí talvez você diga assim, mas não é possível, o povo tinha passado por isso há tão pouco tempo e já tinham esquecido. O povo caiu em desespero. O povo esqueceu dos feitos do Senhor. E eu estou falando do povo de Deus, tá? Eles tinham esquecido dos feitos do Senhor na vida deles, mesmo diante de tamanho poder. Então, o que é que o ser humano faz? Eu contando um pouquinho dessa introdução, dessa história, talvez você diga assim, não é possível que esse povo fez tudo isso. Olhe para dentro de si mesmo. Quantas vezes você esquece, você e eu, dos maravilhosos e grandes feitos do Senhor na nossa vida? Quantas respostas de orações nós já tivemos? Quantos livramentos Deus já nos deu? Quantos milagres o Senhor nos já fez? Talvez você diga, Cíntia, é verdade, eu já passei por um acidente, o carro capotou e eu estou aqui viva, olha, isso é um milagre? É um milagre extraordinário. Mas e o milagre ordinário? Já parou para pensar? Quantos anos, quantos dias, meses e anos você já passou, nunca nem capotou um carro? Isso também não seria um milagre? Não seria um motivo de gratidão para você observar o cuidado do Senhor na sua vida? Não que Ele não tivesse quando proporcionou ou permitiu que aquele acidente acontecesse, não é? E a gente sabe que o nome acidente já é algo que não é ordinário, é de vez em quando que acontece, talvez vocês nunca nem tenham passado por isso. Eu já passei por essa triste situação. Mas olha aqui, estou viva. Deus não me recolheu naquela ocasião, apesar de ter dado perda total no carro e não ter sido um tempo muito fácil, né? Mas Deus não livrou apenas a mim, mas também as outras 4 mulheres que estavam comigo no carro. Então vejam, às vezes, minhas amadas meninas, a gente se desespera, a gente para de confiar e a gente precisa, um dia a gente precisa confiar em um Deus que faz milagres, em um Deus de verdade. A gente não pode esquecer do que Deus fez conosco. Você não pode esquecer de como você era. Você não pode esquecer das pessoas que foram bênção na sua vida, no início da sua caminhada de fé. Às vezes a gente esquece, não é verdade? Às vezes você chega tão esfacelada na igreja ou na sua congregação e Deus usa pessoas para cuidar de você e Deus tem esses instrumentos maravilhosos que Ele nos dá para ensinar na escola dominical, para acompanhar, para aconselhar, não é verdade? Talvez você tenha sido uma dessas mulheres que já fez esse serviço na vida de várias outras pessoas. E aí depois você começa a aprender, você começa a conhecer e depois você esquece. Você esquece da pessoa, você esquece do que Deus fez, você esquece inclusive da própria igreja, aquela igreja que era linda, maravilhosa, que parecia ser perfeita, agora não presta mais para nada. Então, amada, olha, nós não somos muito diferentes desse povo. A realidade é que aquele povo caiu em desespero, ficou sem chão, como a gente diz. Imaginou que talvez 40 dias, nunca tinham visto uma pessoa passar 40 dias no monte, naquela época, né? Tinha essas formas de orar, você não precisa ir para o monte hoje, Deus nos ouve em qualquer lugar, tá certo? Moisés tinha passado todos aqueles dias e eles estavam agoniados, porque eles começaram a criar ídolos no coração, que é a nossa série que nós estamos estudando. Então, eles precisavam de um Deus, de alguma coisa, de alguma pessoa ou de algo que eles pudessem de fato confiar, que eles pudessem ver, que eles pudessem sentir como as divindades que eles haviam adorado no Egito. Então, parece-me que Deus os tirou do Egito, mas o Egito não saiu deles. E às vezes não é assim também que Deus faz contigo? Deus te tira de determinadas situações e as situações ainda não saíram de você porque você reage da mesma forma. Por que é que eu já estou fazendo essas aplicações? Para que você simplesmente não condene os nossos irmãos do passado, porque nós somos ávidos para condenar o erro dos outros, mas muito lentos para observar o nosso, né? Então, no livro de Atos, capítulo 7, verso 39, Estevão nos diz assim, olha, em seu coração, quando trata da questão do povo, né? do povo que foi liberto pelo Egito, em seu coração voltaram para o Egito. Os israelitas disseram a Arão, irmão de Moisés, que ali ficou, mas que tinha uma liderança fraca, né?
disse assim, nós não sabemos o que aconteceu com Moisés, então, ó, faça um Deus aí para nos conduzir, porque a gente não está vendo Moisés, não sabe se ele morreu, e aquele Deus que nos livrou do Egito, sem Moisés, eu acho que não vai valer muita coisa não para nós. E Arão, com a liderança fraca, o que foi que fez? Arão poderia automaticamente ter dito, imagina, que é isso? Eu fazer? Não, nós vamos continuar servindo ao Deus de Moisés. Arão simplesmente cedeu insensatamente ao pedido daquele povo e só respondeu dizendo assim, ó, dê-me aí, dê-me seus brincos de ouro, tudo que vocês tiverem de ouro, vocês vão trazendo, é isso que vocês querem? Então a gente vai fazer. Como é ruim, como é complicado quando a gente tem uma liderança enfraquecida. Precisamos de líderes mais fortes, né? Se você é alguma líder no trabalho feminino da nossa igreja, que é a nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil, que no nosso caso a gente chama SAF, né? Ó, inclusive está aqui minha garrafinha, SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. A SAF já fez 139 anos, comemoramos em novembro o nascimento dela, imagina, uma sociedade feminina que tem mais de um século de história. Em todo o tempo, Deus tem levantado mulheres para ser líder, para conduzir outras mulheres. E estivemos ali em Joinville, aliás, um abracinho para vocês, né, meninas, toda a região sul. Nós estivemos junto com elas, obviamente, porque é comemorado em um local da região do nosso amado Brasil. Aprove ao Senhor, nesse ano de 2023, nos dá a graça de comemorar aqui na nossa região. Então, todas as presidentes sinodais, as 7 presidentes sinodais, ó, beijinho, caminha de perto comigo, né? Em especial a Dulce, que nos recebeu ali na Sinodal Integração Catarinense, juntamente com a Marlene, uma das presidentes de suas federações, e todas vocês que estavam lá e viram a grande maravilha que é. Então eu volto aqui ao ponto, se Deus tem te chamado para ser uma líder, seja uma líder com excelência, seja uma líder bíblica, não seja uma líder insensata, seja uma líder respaldada na palavra de Deus. Importa que nós sejamos encontradas fiéis diante da palavra do Senhor. Por isso que você tem que ter uma caminhada bíblica, senão o que disserem para você, você vai fazer. Olha aqui, o povo, eles tinham visto o poder de Deus, Moisés tinha ensinado esse povo padeceu. O pão que os egípcios amassaram, o pão que o diabo amassou, não foi? E eles simplesmente esqueceram, se sentiram fragilizados. E quando Moisés foi ao monte orar, que passou seus 40 dias, enquanto lá estava se deleitando na presença do Senhor, eles se voltaram para o povo, se sentiram enfraquecidos, se voltou para Arão e disse, olha, nós precisamos de algum Deus que a gente possa ver, que a gente possa pegar, que a gente possa apalpar. Nos conduza. E Arão, liderança fraca, simplesmente disse, então tragam aí os brincos de vocês e tudo que vocês tiverem de ouro. E você vai encontrar esse relato no livro de Êxodo, capítulo 32, quando diz assim, derreteu as joias e deu forma ao ouro, como um cinzel, fazendo dele um bezerro de ouro. Vocês já viram essa história, não já? Moisés, então, voltou mais que depressa, quando Deus lhe falou do povo e de suas festas. Porque a gente não engana Deus. A gente não consegue ver todas as coisas, mas Deus vê. Deus vê tudo, minha irmã. Aquilo que os outros estão vendo e o que você faz e ninguém está vendo. Glória a Deus, diante de Deus. Nós estamos sempre, Coredel, nós estamos sempre diante de Deus. E Deus vê todas as coisas, aquilo que nós fazemos e aquilo que nós não fazemos. Então, foi nessa ocasião que foram despedaçadas as tábuas da lei diante de todos. E o texto de Deuteronômio, capítulo 9, versículo 21, nos diz assim. Pegou o ídolo, pecado, bezerro, queimou no fogo e o esmagalhou, moendo bem, até que se desfez em pó, o qual jogou no riacho que descia do monte. E aqui a gente já pode, dentro desse relato bíblico, fazer, ou pelo menos considerar, algumas diferenças entre o próprio Moisés e Arão.
Arão se preocupou em agradar os israelitas. Sem dúvida, ele se justificou com as considerações da dificuldade de liderança. Talvez quando Moisés, você está doido, Arão, que é isso que você está fazendo? Eu deixei você aqui cuidando do povo enquanto eu estava na presença do Senhor e você faz tudo isso? Talvez ele tenha concluído que, embora suas ações fossem erradas, eram também desculpáveis. E aí a gente pode começar a perguntar, mas como é que Satanás conseguiu tentar Arão dessa forma? Ele não havia acabado de testemunhar o grande poder e a providência de Deus, porque ele estava fazendo parte de todo o processo que Deus, da atuação do próprio Deus provedor na vida do povo. O que é que Satanás usou nessa ocasião? Sem dúvida, o próprio medo de Arão, o desejo de Arão. E não glorificou a Deus nesta ocasião, nesta situação. Olha, minha irmã, quantas vezes Deus inclina o nosso coração para fazer a vontade dEle, para que nós possamos glorificar Ele. Eu já tenho falado em várias das nossas séries aqui, dos nossos temas semanais, de que nós fomos criados para a glória de Deus. Tudo que eu sou e que eu tenho é para a glória dEle. Os meus estudos devem ser para a glória dele. O meu casamento não é, eu vou casar para fazer meu marido feliz. Já está pensando melhor do que quem casa para ser feliz. Mas eu queria dizer para você que o nosso casamento é para a glória de Deus, é para que o ímpio olhe e diga assim, deve existir um Deus. Como é que eles conseguem viver tão bem assim? Eles podem até não adorar o nosso Deus, mas eles precisam ver Cristo em nós. As pessoas precisam ver Cristo em nós. As pessoas veem Cristo na sua vida. Você precisa se esvaziar para que Cristo seja muito mais aparecido do que você. As pessoas querem ver Cristo através de nós. E Moisés, Cíntia, como foi aqui a questão de Moisés? Moisés, que havia acabado de passar então 40 dias desfrutando da presença de Deus, não pôde ser tentado depois disso com medo ou qualquer tipo de prazer, pois conhecia a verdadeira alegria da comunhão do próprio Deus. E por isso esmigalhou o ídolo e o transformou em pó. Aí talvez você possa dizer, Cíntia, mas qual era o ídolo aqui? Neste caso específico, o ídolo externo era o bezerro de ouro, consequência de alguns ídolos internos. Medo, receio, incredulidade. Inclusive, quando a gente fala sobre incredulidade, você diz, eu creio em Deus. Mas se você é uma mulher cristã e vive sobre a prisão da ansiedade, você pode ter certeza que por trás de toda ansiedade existe a incredulidade. Incredulidade do que Deus pode fazer ou deixar de fazer. Você se preocupa antes do tempo, né? Olha, o próprio nome já diz isso. Enquanto eu estou falando para você, o meu desejo, estou falando para você e também para o meu coração. O meu desejo é que você comece, você e eu, a identificar os pensamentos e os desejos que desempenham a função de ídolos dentro do seu coração, para que verdadeiramente você possa destruir esses falsos deuses. O único Deus é o Deus vivo e verdadeiro, é o Deus que nós queremos servir, é o Deus que nós queremos aprender a amar cada vez mais. E ninguém ama aquilo que não conhece, por isso que você precisa levar a sério a sua vida de piedade, a sua vida de leitura bíblica, a sua vida de oração. Então, embora possam parecer santos, muitas vezes nós nos decepcionamos com algumas atitudes que nós mesmos praticamos e nenhuma de nós está isenta a isso, né? Talvez o próprio lugar de proeminência que ocupa as suas afeições ou que tenha te tornado idólatra. Coisas que não necessariamente são pecaminosas, mas que você precisa identificar para poder destruir. O próprio Deus tem interesse nisso, né? O pecado que tenazmente nos assedia, os ídolos que vão enchendo e entulhando o nosso coração. Então, talvez, assim como o nosso irmão Arão, você tenha se assustado.
ou sido inclusive atraído pela ideia de que um pouco de idolatria ou gastar muito tempo em determinadas coisas, isso seja aceitável. De onde quer que esses pensamentos e desejos tenham vindo, se tornam com certeza um centro, um ídolo e tomam o lugar de Deus em sua vida. Por isso que eles precisam ser eliminados. Cíntia, mas então eu estou quase encerrando a série e eu não consegui ver ainda nenhum ídolo no meu coração. Pergunto para você, você é real? Você existe? Você está aqui nesse plano, na Terra? Não, querida mulher. Faça uma análise, peça a Deus que lhe dê graça e sabedoria. Coisas que muitas vezes, bênçãos do próprio Deus, quer ver? Vida acadêmica, os estudos, pode se tornar um ídolo no seu coração. Não, agora eu não quero mais nem servir ao Senhor porque eu estou estudando. Quem te deu estudo? Trabalho pode ser um ídolo do seu coração. Raiva pode ser um ídolo no seu coração. Compulsividade, ansiedade, medo. Filho, sim, um grande ídolo do coração de muitas mulheres que estão inclusive me assistindo nos dias de hoje, é chamado filholatria. Ah, nasceu o filho, acabou, não posso mais ir à igreja, não posso mais servir ao Senhor. Filhos são do Senhor, eles são simplesmente herança em nossa vida, nós devemos amar, aprender a cuidar, mas eles não devem ocupar o primeiro lugar na nossa vida. O seu próprio marido, a sua própria vida, a beleza que o mundo dita tanto nos dias de hoje, né? Você pode ser tão fissurada em tomar uma forma que o mundo está ditando. Por isso que nós vamos, na próxima série, nos adentrar mais nessas questões, que você vai ficar frustrada. Você quer tanto chegar ao manequim de Gisele, que é quase inexistente, né? Porque hoje, se você for comprar uma roupa tamanho PMG, é ou não é verdade? Não é mais a mesma forma, é a mesma letra, mas a forma diminuiu. Eu não estou dizendo com isso para você não se cuidar. Cuide da sua vida, cuide da sua saúde, procure se alimentar bem, procure desenvolver suas atividades físicas, porque se você não fizer isso agora, a conta chega e chega alta depois, tá? E a gente precisa cuidar, como mulheres cristãs, do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Mas não é sobre isso que eu vou falar agora. Já temos alguns temas aí que tratam sobre esse assunto, a questão de finanças, a questão da comida e a questão de administrar o tempo. Em uma das séries aí você vai poder encontrar, tá certo? Então vejam, além de identificar a sua falsa adoração e vigiar a esse respeito, é preciso também você identificar as palavras e os atos específicos que representam padrões recorrentes de pecado resultantes da idolatria do seu coração. Ou seja, às vezes é uma mulher amargurada, uma mulher que cria confusão com tudo, uma mulher fuxiqueira, se torna um ídolo do coração, você vive em função disso, você gasta muito tempo em relação a isso. Então, amada mulher, veja, vou deixar algumas perguntas aqui para ver se você consegue entender melhor os resultados pecaminosos de idolatrar, porque o nosso desejo é que o nosso Deus seja o único, Ele é o único ídolo que deve ser no nosso coração. Toda outra coisa ou aspecto, ou ainda que seja eu mesmo, porque eu sou a minha pior inimiga e você deve ter isso em mente, você é a sua pior inimiga, você deve lutar consigo mesmo todos os dias, você precisa fazer algumas perguntas, como por exemplo, o que ou quem eu estava adorando passando por determinada situação? Certo? Sempre que você passar por situações recorrentes, ou seja, que sempre acontece, você faz essa pergunta. O que ou quem eu estava adorando? Até em coisas boas. Às vezes nós temos mulheres aqui tão envolvidas na casa do Senhor, na obra do Senhor, né? Mas que muitas vezes ficam chateadas quando elas fazem alguma coisa que ninguém reconhece, que ninguém elogia. Isso também pode se tornar um ídolo. O que eu desejo mais do que ser santa? Essa é uma segunda pergunta que você pode se fazer. Eu desejo ser muito rica. Olha, minha filha, se Deus te der dinheiro, use ele para a glória dele. Não é pecado ser rica, tá? Como alguns acham. Não, eu preciso ser humilde. Primeiro que humilde não tem nada a ver com pobreza. E humilde não tem nada a ver com a questão econômica ou financeira, né? Humildade é outra coisa que a Bíblia fala. Que mandamentos específicos eu desconsiderei quando eu passei por essa situação? Então, às vezes, a gente precisa se fazer algumas perguntas. Você está brigando muito com seu marido? O que está acontecendo? Começa a fazer essas perguntas. Será que não tem alguns ídolos aí no seu coração? Cíntia, não são ídolos, mas então são o quê? Problemas, ervas daninhas que estão tomando conta aí muitas vezes e desgastando a relação?
Então, vem para cá conosco, encontro de casais, final de semana de setembro, para que a gente possa ajudar, à luz das Escrituras, a clarear ou a esclarecer algumas situações. De que pecados específicos eu preciso me despir? E depois que eu compreender quais são os que eu preciso me despir, ou seja, no estudo passado a gente falou sobre isso, né? Despojar, ou largar, ou deixar, eu preciso não apenas fazer isso, mas também me revestir de algo que Deus deseja. Então, essas 4 perguntas podem fazer com que você, que ainda não identificou os enormes, inúmeros ídolos do seu coração, comece então talvez a identificar. A cada ocorrência de um pensamento, de uma palavra ou até mesmo do ato pecaminoso, é necessário sempre pedir graça de Deus para levá-lo ao arrependimento, que é a forma da gente se destruir ou se despir dos velhos ídolos ou dos ídolos do coração, enquanto você vai lutar diariamente, procurando mortificar comportamentos pecaminosos, ou se despedir deles, ou se despir deles e revertir-se de comportamentos piedosos. Eu conheci várias pessoas no processo de santificação, e todas nós estamos passando por ele, que Deus transformou. Mulheres que eram altamente fuxiqueiras, gostavam mesmo de ver o negócio pegar fogo, o circo pegar fogo, né? Deus mudou. Mulher que fazia confusão com tudo, mulher que só queria saber de dinheiro, mulher que só queria estudar, tudo isso é lícito, tá, gente? Isso é bênção de Deus, não é para você não ter. É para que essas bênçãos do Senhor não se tornem ídolos do seu coração. Por isso que você precisa se avaliar, ao invés de estar avaliando os outros. Como devemos tratar os ídolos que encontramos em nosso coração? Como é que Paulo, a palavra de Deus, nos orienta pelo poder do Espírito Santo? O que é que a gente tem que fazer? Mortificar as práticas da carne. Foi a primeira coisa que nós lemos hoje, o versículo de Romanos, capítulo 8, versículo 13. Mortificar a carne, domínio próprio, substitui. Todos os dias eu tenho uma luta comigo mesma, e você deve ter as suas lutas. Você precisa reconhecer, saber quem você é, quais são as inclinações, os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, para que você possa ter o primeiro passo. Qual é, Cíntia? Como é que se mata um ídolo? Confessando e se arrependendo. É assim que a gente mata o ídolo. Como nos livrar de algo que parece que faz parte da nossa natureza, é intrínseco aqui a quem somos? Mesma coisa, confessando e se arrependendo. O ataque à idolatria e aos comportamentos pecaminosos que nós vivenciamos deve ser colocados diante do Senhor, quando a gente se depara com eles. E diz assim, meu Deus, eu preciso me despojar, eu preciso me revestir e eu preciso me renovar. Foi praticamente esses 3 pontos que nós trabalhamos a semana passada. Mas você não tem como fazer nada disso se você não agir com esse primeiro passo, confessando e se arrependendo. Mas como é que você confessa se você ainda nem reconheceu? Então peça ao Senhor que mostre, comece a avaliar um pouco mais, a ver quem de fato você é. A primeira batalha será travada no campo de oração. Pode ter certeza disso. Confissão e arrependimento sinceros e contínuos são conduzidos pelo Espírito e é a única arma que nós temos que pode enfraquecer, inclusive, as fortalezas ocupadas pelos nossos próprios pensamentos e desejos idólatras. É a súplica que humilha o coração. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então não existe ídolos do coração que não sejam perdoados pelo Senhor, a não ser que eles não sejam confessados. E o Senhor deseja que a gente faça isso. A confissão de nossas necessidades, do próprio pecado, humilha o coração naturalmente arrogante. Embora seja difícil humilhar-se, lembre-se de que Deus se opõe aos arrogantes, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Mas Ele tem graça, graça sobre graça, para dar àqueles que verdadeiramente se humilham.
E como é, Cíntia, que essa confissão é feita? Ela é seguida de arrependimento. Não é simplesmente você falar e continuar fazendo a mesma coisa. O que é arrependimento? É metanoia, mudança de mente, ó, conversão. Você muda aqui para que as suas ações sejam diferentes. Aliás, tudo está aqui, né? Forma de vestir, forma de comer, forma de falar, forma de lidar com o dinheiro. Pecado é assim. O arrependimento é uma graça dada pelo Espírito Santo de Deus, por meio do qual nós, pecadores, somos interiormente humilhados e visivelmente reformados pela superabundante graça de Deus, através da sua maravilhosa palavra, que é a Bíblia. Então, querida, o verdadeiro arrependimento inclui em você não ficar brincando de pecar, mas você odiar o pecado, porque o pecado parece ser doce, mas ele é amargo. Satanás inverte, ele troca e diz que o amargo é doce e o doce é amargo. Mas não, todo pecado tem consequências e muitos deles têm consequências profundas, amargas, que você carrega pro resto da sua vida. Você sabe disso. Você que é uma mocinha jovem, que muitas vezes se entrega às paixões, ao sexo, nesse caso você deveria estar estudando, trabalhando mais, e você cai na lábia de algum desses rapazes. Você pode sim, e eu creio e já vi muitas histórias, se arrepender, você pode buscar o Senhor, mas você leva a consequência da própria criança. E aquele tempo que você teria para estudar, para ter uma carreira profissional brilhante, aí você vai ter que ficar em casa cuidando, porque precocemente você adiantou algum passo, você se associou ao pecado, você caiu. Mas mesmo assim, mesmo nesses casos, Deus dá graça. Quando nós confessamos, quando nós nos arrependemos, Ele muda a nossa vida, Ele muda a nossa história. E ainda que nós tenhamos que levar a consequência do nosso pecado por algum tempo que eu falo, vida transitória, vida breve, essa que nós temos aqui, o nosso Deus é conosco. E então, nós podemos e devemos abrir mão de tudo que se torna um ídolo ou um falso Deus no nosso coração. Então, a primeira forma da gente destruir os falsos deuses é com arrependimento e confissão. Tomou nota aí? E quando a gente ora, a gente está tão desacostumada, a gente está tão longe do que Deus espera, que talvez muitas de vocês que estão me ouvindo nem tenham o seu tempo certo de orar com Deus. Você precisa ter seu tempo de orar, como você tem o seu tempo de comer, como você tem o seu tempo para dormir, como você tem o seu tempo para trabalhar. Você precisa começar a organizar a sua vida espiritual e ter o seu tempo também de oração. E eu aconselho você a começar logo cedo, porque se você deixar para o final, pode ser que não dê tempo, né? Então essa é uma das formas, quando a gente, às vezes a gente nem ora, e quando a gente ora a gente diz assim, ó Senhor, perdoa todos os meus pecados. Pecado tem nome. Senhor, me perdoa porque hoje eu tive um pensamento assim contra aquela pessoa. Senhor, me perdoa porque hoje eu deveria ter passado aquele troco que deram errado para mim ó, e devolvido ao invés de levar para casa. Senhor, me perdoa porque hoje eu falei mal da irmãzinha assim. Senhor, me perdoa porque eu estou com meu coração cheio de mágoa, estou adoecida, estou entristecida. Eu não sei quais são as áreas que você precisa pedir perdão, mas você precisa buscar ao Senhor. Senhor, me perdoa porque eu me envolvi tanto com as bênçãos que o Senhor me deu, que eu esqueci do Deus das bênçãos. Volte-se para Deus. Ele te aguarda. Confesse. Arrependa-se e confesse. Esse é o primeiro passo. Segundo, fome e sede de justiça. Na luta contra a idolatria, você está pronto a arrancar o seu olho direito ou cortar a sua mão direita? Quanta coisa, de fato, amada mulher, você está disposta a renunciar para servir a Deus. Aqui no mundo que a gente tem, nos ditames de hoje, onde você tem que se sentir bem, onde você tem que querer, onde você só faz o que você quer, a Bíblia não nos orienta a isso. A gente não faz só o que a gente quer. A gente precisa ter consciência que a gente precisa fazer o que Deus quer que a gente faça. Desde as mínimas coisas. Ah, eu não quero comer isso. Por que você não quer comer isso? Porque eu não gosto. Não, mas não precisa gostar, só precisa comer, porque é saudável. Isso já é consequência, né, nesse pobre exemplo que eu estou dando, da indústria alimentícia, tanta coisa industrializada que vão colocando diante de nós, que até parece quando a gente faz algum dia de desintoxicação, né, alimentar, digamos assim, parece que você vai passar fome, mas você não passa. Mas o que eu vou comer? Ué, você vai comer as frutas, você vai comer o legume, você vai comer a carninha na proporção certa.
Você vai comer, você não vai passar fome. Você não precisa se entupir de coisas industrializadas achando que é isso que vai lhe dar aí um retorno bom, né? Aí depois a gente paga um preço alto, aí a gente fica entristecida porque ganhou peso, né? Assim a história, mas calma, ainda dá tempo você voltar. Ai, Cíntia, não fala disso porque no final do ano eu exagerei um pouquinho na comida. Pronto, agora está uma boa hora para você literalmente se desintoxicar, né? Tomar seu suco verde, comer os legumes, comer seu ovinho, fazer sua omelete, colocar a sua vida alimentar e da sua família em ordem. O que é que você está pronto a pagar? O que é que você está pronto a renunciar para servir a Deus? Servir a Deus? Não, servir a Deus não é comigo, não. Servir a Deus é com o pastor, os presbíteros, os diáconos. Nina, não. Se você verdadeiramente já foi regenerado por Cristo Jesus e você está olhando os outros fazerem, você está pecando. Você está ociosa. Você está negligenciando os dons que Deus lhe deu. Que tal você começar o ano diferente? A obra missionária é para todos nós, apesar de que o nosso mestre já disse desde o começo que os trabalhadores são sempre poucos, desde a época dele, né? E ele inclusive diz, rogai ao Senhor da Seara, porque o dono da Seara não é você e nem eu. Nós somos servos, trabalhadores, privilegiados de servir ao Rei do Universo, naqueles dons e talentos que ele nos deu, tá? Então você não pode ficar botando desculpinha. E se você botar desculpinha, não se preocupe que Deus não vai deixar de ser Deus. Deus levantará e capacitará outras pessoas. Olha quantos anos na história o Senhor tem levantado homens e mulheres para dar seguimento à obra dele. Então, você é quem está perdendo seu tempo. Que tal você assumir o seu lugar, você confessar, você se arrepender e você verdadeiramente conseguir trazer aquele estudo, aquilo que o Senhor trouxe, aquilo que o Senhor fez e quis deixar aqui para a sua vida. Então precisamos arrancar e lançar fora os pecados que nos são muito mais queridos do que o que a gente pensa. Isso sim se torna um ídolo do nosso coração. Você já parou para pensar? Você conseguiu identificar? O nosso tema de hoje está propondo para que a gente não apenas identifique, mas para que a gente consiga destruir os falsos deuses que têm se instalado no nosso coração. Você não pode encerrar esse estudo, você não pode encerrar essa série. Dentre tantos objetivos que você tem, um deles deve ser esse. Senhor, me faz enxergar quais são os ídolos do meu coração. Preguiça, ociosidade, ansiedade, eu não sei qual é. Mas você coloca diante de Deus em oração e através da forma como Deus tem tratado e trazido esses estudos, eu tenho certeza que Ele poderá destruir, porque Ele tem interesse, os ídolos do seu coração. E o que mais que eu faço, Cíntia? Seus deuses encantadores. Quais são os seus deuses encantadores? Depois que nós confessamos o nosso pecado e nossa idolatria, e nós nos arrependemos dele, nós devemos afastar deles e procurar eliminar da nossa vida. Você não tem que estar de chameguinho com o pecado. Pecado é para ser abandonado, pecado é para ser deixado. Existem pecados do coração, parece que existem pecados de estimação, não é? Como se fosse aquele ursinho da infância, que você já é uma mulher casada, já é às vezes a avó e leva para o resto da sua vida. Não, nós precisamos eliminar, nos afastar. À medida que nós conseguimos enxergar quem eles são, nós precisamos de fato nos deixar cada um deles de lado e procurar diante do Senhor colocar a nossa vida, né? Por vezes, amada mulher, para a gente vencer essa idolatria, e lembrem-se do que eu estou falando e em todos os nossos temas e nessa série, a gente deixa claro, roncou, ó, chimarrãozinho aqui, a gente deixa claro que os ídolos não necessariamente são palpáveis, né? Nós teremos que fazer uma faxina. Mulher gosta de faxina, não é? Pelo menos a grande maioria. Pobre, mas limpinhas, hein, meninas? Precisamos dar uma faxina. Tem que desapegar. Tem horas que você tem que
dar uma vasculhada, tem que abrir os armários, os guarda-roupas, os armários de cozinha, os roupeiros, olhar o que presta, o que não presta, até o que presta, mas que não está sendo usado, e se desfazer. Por vezes, para vencer a idolatria, nós teremos de fazer, inclusive, mudanças, muitas vezes no local de trabalho, em nossos relacionamentos, cancelar cartões de crédito. Tem muita mulher que um dos ídolos do coração é a desestrutura financeira, é a compulsividade, é o comprar e não pagar, é o achar que o cartão é dinheiro. Acorda, cartão não é dinheiro. Eu comprei no cartão, vamos botar aí no plástico, vamos dividir até... Opa! Se você nunca fez uma planilha financeira, pelo menos a curto, a médio e a longo prazo, está na hora de você aprender sobre finanças, porque finanças tem tudo a ver com a vida espiritual também. Deus nos dá 100%, 10% nós devolvemos a Ele, que é os nossos dízimos, e 90% Ele quer que nós administremos muito bem. Você precisa ter consciência de que não é porque você ganha o seu salário por mês que você precisa gastar todo ele no mês, não. Nós precisamos ter as nossas reservas de emergência, nós precisamos ter com que acudir ao necessitado, nós teremos que chegar, ou pelo menos espera-se que tenhamos inteligência financeira para que, através da própria renda ativa, nós consigamos poupar, investir e ter uma renda passiva, ou seja, em cima daquilo que você ganha, você ter um retorno também com essa renda passiva. Então, saber administrar também é glória de Deus, para a glória de Deus. E talvez cartões de crédito seja ídolo do coração. Internet, mundo virtual, pode ser ídolo do coração. Instagram, Facebook ou qualquer outra coisa, WhatsApp, que você passe 24 horas dizendo que está evangelizando. Opa! Só um pouquinho. Coloca um aplicativo para você ver quanto tempo você está gastando no mundo virtual. Você está se aproximando muito mais das pessoas que estão longe e esquecendo daquelas que estão perto. Você está deixando de cuidar da sua casa, você está deixando de fazer o que você precisa fazer, porque você está ali completamente conectada com esse mundo virtual que tem sido uma bênção para quem sabe usar e um verdadeiro desastre para quem não sabe usar. Então, esses podem ser alguns dos deuses encantadores, dos ídolos que estão assim camuflados, empoeirados lá no nosso coração. E vários outros, né? Mas eu queria dizer para você, minha florzinha de Deus, de Jesus, que sozinha você não tem capacidade, nem eu, de fazer mudança nenhuma. Não começa dizendo ou acreditando, é a força do pensamento, a energia do não sei do que. Nada disso. Nada disso. Nós somos incapazes de mudar a nós mesmos, mas o poder do Espírito Santo realiza essa transformação em nós. E veja que maravilha, há esperança para nós, nunca é tarde demais. Se você já tem 70, 80, 60 anos, 90 anos, está nos acompanhando, talvez agora que você esteja ouvindo falar sobre essa riqueza de conteúdo, não pense que é tarde demais, não. Dá tempo. Às vezes até a própria comunicação que sempre foi truncada na sua casa, né? Deus nos dá esperança. E por isso que Paulo diz que nós devemos mortificar os efeitos da carne pelo poder do Espírito Santo. Por quê? Porque ele é o único que tem força suficiente para afastar o pecado da nossa vida e nos aproximar do próprio Pai. Então, há esperança para nós. Tem como ser destruídos os falsos deuses que existem no meu e no seu coração. Revista-se, portanto, da obediência. A santificação é um processo que nós falamos mais no estudo da semana passada, que a gente passa pelo menos por 3 partes, né? Despir-se de algo, renovar a atitude por meio da crença nas boas novas e revestir-se de algo. Assim, basicamente, a gente poderia resumir brevemente nesses 3 pontos. Nossa adoração santa abrange obediência e louvor sincero. E como é que a gente faz nos dias de hoje se tudo você tem que dar explicação? Mas por que eu vou fazer? Faça isso porque Deus disse que é para... Mas por que eu tenho que fazer isso? Mas será que isso... Não... Mas por quê? Por quê? Por quê? Obedecer é melhor do que sacrificar. Sempre que a Bíblia fala de despir-se de uma atividade pecaminosa,
a palavra de Deus também sempre diz que nós devemos colocar outra no lugar. Então, eu vou dar alguns exemplinhos rápidos, práticos, talvez, né, talvez para você compreender um pouquinho melhor. Veja bem, vamos pegar alguns deuses ou falsos ídolos aqui do coração. Raiva pode se tornar? Pode. Você pode se tornar uma mulher muito iracunda. Viver sempre assim. Um senso de justiça tão aguçado que tudo está errado para você. Recomendo você ler um livro do Paul Tripp maravilhoso chamado Bom e Bravo. Acho que você vai se identificar um pouco. Mas digamos que esse seja um dos problemas. Então você precisa despir-se da raiva. E aí você vai se revestir de quê? O que é que você vai botar no lugar? Humildade, comunicação, serviço. Deixa alguns textos para vocês. Leia depois lá, se esse é o seu caso, Efésios capítulo 4, versículos 26, 31, 32. Vamos pegar, Cíntia, mas esse não é meu problema. Talvez o seu problema maior seja o medo que lhe paralisa. Você tem medo de tudo. Eu nunca vi uma mulher mais medrosa do que você. Tem medo de dormir porque se dormir pode morrer. Tem medo de viver, de sair porque se sair pode ser atropelada. Tem medo que o filho adoeça, tem medo de ser demitida do trabalho, tem medo de se tornar membro da igreja porque lá pode encontrar problema. Vai encontrar, pode ter certeza. Se ainda não teve, quando você chegar lá, vai começar. Então veja, medo, você precisa se despir do medo. Tá, mas se eu me despir só do medo, o que é que eu vou colocar no lugar? Coloque temor a Deus. Amor a Deus, amor ao próximo. Passe a enxergar o mundo além de você mesmo. Tem mais pessoas. Aliás, tudo que Deus faz e nos dá não é pensando em nós mesmos, é para que nós possamos compartilhar com os outros. Leia depois Levítico, capítulo 12, versos de 4 a 5. Digamos que o seu grande problema é aquela mão ligeira, hiperativa, ó, catar o que é dos outros. Deu moleza, você leva. Cíntia, mas isso não é roubo. Se você pegou sem pedir, sem autorização, é roubo. Eu preciso abandonar, me despir disso. E o que é que eu posso colocar no lugar? Vá trabalhar. Seja uma trabalhadora dedicada, eficiente, né? Contribua com os outros, ao invés de estar querendo tirar vantagem ou levar as coisas para os outros. Efésios capítulo 4, verso 28, talvez lhe ajude um pouquinho mais. Então, estou dando exemplos assim, pequenos, até pobres, mas que acontece no nosso dia a dia, não é? Talvez o seu maior ídolo, o seu maior Deus, seja uma preocupação exagerada com a sua beleza exterior, porque você quer ser aceita, porque você... Eu não sei qual é a sua situação, mas estou trazendo alguns exemplos, simplistas inclusive, mas simples, mas não tão simplistas assim, que às vezes a gente não consegue enxergar. Então você precisa fazer uma autoanálise da sua vida. Deus nos dá essa oportunidade e nós não podemos perder ou desperdiçar. Deus tem colocado aqui a tarde das mulheres para ser bênção na nossa vida e nos trazer esclarecimento à luz das Escrituras, porque Ele deseja aperfeiçoar a nossa vida nesse processo de santificação. E as pessoas precisam ver mais Cristo em nós do que nós mesmos. Então, é tão simples, muitas vezes, essas coisas que podem ser aprendidas até por criança. Mas o fazer ou o processo dela é tão profundo que somente Deus pode empregar essa transformação no nosso coração, não é verdade? Sozinhas nós não conseguiremos, mas a boa nova é que eu e você não estamos sozinhas. Deus é um Deus Emanuel, Ele está conosco. Então, onde abundou o pecado, superabundou a sua graça. Então, não desista, é o último ponto que eu queria trazer para você. Nesse processo de santificação, nós teremos de resistir ao desejar, inclusive desistir, de nos sentirmos arrasados ou até mesmo de cairmos em desespero ao vermos muitas vezes os nossos pecados sendo repetidos e não tendo sucesso, não tendo êxito. Se Deus, em sua infinita bondade, nos mostrou o nosso pecado em seu amor, não fique triste, fique feliz. Isso é uma prova da eleição de Deus, nem todos conseguem enxergar. O amor dele é forte e suficiente para transformar e continuar amoldando a nossa vida conforme o seu caráter. Ele deseja que eu e você nos tornemos mais parecidas com ele. Embora a batalha pareça ser difícil, e eu tenho certeza que é, porque nós somos a nossa maior inimiga, você precisa se perguntar: humilhação,
confissão, restituição, mortificação e diligências santas são piores do que eu ir para o inferno? Claro que não. Então eu vou negar o meu eu e vou buscar todos esses meios de graça para que eu consiga ter uma vida mais santa e pura. Que não cobicemos as coisas más, queridas mulheres. Paulo nos ensinou, ou pelo menos ensinou aos Coríntios, que a história registrada em Êxodo não é apenas uma narrativa interessante. Abra depois a palavra de Deus, aí em 1 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 6, ele diz: essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles se tornaram. Conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Portanto, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Pela fé em Cristo Jesus, você e eu somos capazes de lidar com a idolatria presente na sua vida. E pelo poder de Cristo e em nome dele, você e eu poderemos destruir, através da mediação do Espírito Santo, do verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, os ídolos, os falsos deuses que existem no meu e no seu coração, e lançar fora cada um dos falsos deuses que tem ocupado o lugar do único Deus, que é vivo e verdadeiro. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Ele aplique essa poderosa palavra ao nosso coração, para que nós tenhamos um ano diferente, para que nós tenhamos um dia diferente, para que nós tenhamos um mês diferente, uma semana diferente, onde as pessoas vejam em nós muito mais de Cristo do que nós mesmos. E antes da gente encerrar, não pode faltar os abracinhos. Pode? Claro que não. Se você deseja que eu encaminhe algum abracinho especial, você coloca aí depois no chat, que na próxima semana eu vou estar encaminhando para vocês, tá bom? Alguma SAF, alguma pessoa, algum homem, temos muitos homens que nos assistem também, né? Mas hoje eu queria deixar um abraço mais que especial para minha querida irmã Silvana Correia. Hoje, exatamente hoje é o aniversário dela. Silvana, por muito tempo foi minha vice-presidente da Sinodal, hoje é a nossa secretária de espiritualidade, uma mulher de oração, uma mulher hospitaleira, que gosta de fazer cafunézinho, né, Silvana? Com deliciosas comidas, inclusive me ensinou várias delas, dentre elas a caponata de berinjela, que eu amo fazer. É uma parceira missionária, nos congressos normalmente é quem me ajuda no volante, dirigindo, né, Silvana? Que Deus continue, minha amada irmã, abençoando a sua vida, derramando graça sobre graça para que você continue fazendo a vontade de Deus, né? É minha fiel companheira aí da oração da madrugada, na SAF Ora Online na madrugada. Espero ainda hoje te dar um abraço especial presencialmente, viu? Também um abracinho vai para nossa querida Vívia, que está de aniversário não hoje, mas esses dias, né, Vívia? Aí da Sinodal Leste de Minas, sempre nos acompanha. Um abracinho muito especial para você, minha querida. Que Deus continue fortalecendo a sua fé e fazendo de você a bênção que você é. Abraços especiais para mais quem, Cíntia? SAF Caxias, estive lá semana passada, né? Especialmente a Andréa, nossa presidente, a Cissa, chegada há pouco tempo junto com o nosso querido pastor Silvânio. Eu estive lá com meu marido, dando um abracinho, orando por eles, nos alegrando e desejamos que a estadia de vocês aqui, não apenas na SAF de Caxias, mas na Igreja de Caxias, no presbitério, que é o nosso, também no nosso sínodo, redunde em glórias ao Senhor. Que vocês continuem sendo bênção e sejam abençoados pelo nosso Deus. Também a minha SAF de Canoas, todos vocês que nos acompanham, um grande abracinho para vocês, minhas amadas irmãs, companheiras de jornada. Lajeado, Bagé, Santana do Livramento, as SAFs aí de Cristo Redentor, as cidades que nos acompanham também, né? Também ali as meninas em Santa Cruz do Sul, que têm nos acompanhado. Dentro em breve estarei aí, se Deus quiser, com vocês, minhas queridas. Nós também queremos deixar um abracinho especial para toda a região oeste catarinense, que está sempre com audiência maravilhosa aí conosco. Deus abençoe cada uma de vocês, são muitos especiais e queridos por nós. Federação do PRGA, Santa Maria, Rio Grande, todas vocês, Santo Ângelo, Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês também, né? Também queria deixar um abracinho para algumas mulheres aí da Sinodal Londrina, nossa querida Geni, que é a presidente sinodal.
Também a Vanessa, que é a secretária de missões e a esposa do pastor Lucas, não é? Do presbitério Cornélio Procópio, amiga da Vânia, que Deus continue abençoando a sua vida. Já temos conversado um pouquinho, né, Vanessa? Você, sua sogra, todas as amadas mulheres que por aí congregam, que Deus continue abençoando vocês. Também a Igreja da Vila Judite aí em Londrina e tantas outras amadas que têm nos acompanhado. A Diva, inclusive, que é a mãe da Vânia, Dona Diva, um abracinho especial para a senhora, viu? Fiquei sabendo que a senhora nos acompanha toda semana, não é? Deus continue abençoando sua vida, viu? A Tânia, a Cida, a Dona Naí, todas aí de Baiti. E na pessoa de vocês, todas as mulheres dessa amada igreja, eu já estou com saudade de dar um pulinho aí também. Também quero deixar um abracinho para nossa irmã Abigail, aí de Abelardo Luz, que sempre tem nos acompanhado, né, Abigail? Um beijo especial para você. A Abigail, aqui também de Canoas, querida Abigail, que sempre me ajuda com os slides, né, Abigail? Deus continue abençoando a sua vida e fazendo com que você continue amando e servindo a esse Deus maravilhoso. Mais algumas mulheres, rapidinho. Larissa, Paula, Rosilda, Silene, Lloyd, de várias regiões do nosso amado Brasil. Magali, Jane, Assura, Leone, Zane, Cleusa, Cirlei, Lindalva, Sinara, Rosângela, Rose, Rúbia, Andréa, Riquinha, Cirlei, a Riquinha que é daí de Roraima, né? Aliás, Riquinha, ó, já, se Deus quiser, a caixa de Bíblia já vai estar saindo aí para a região e logo, logo vai estar chegando aí para você também, viu? As mulheres aí da Igreja de Espera Feliz, da Igreja do Pastor Roger, que também já estão no aguardo das suas Bíblias. As caixas de Bíblia estão, a transportadora de hoje para amanhã, já se Deus quiser, vai estar encaminhando aí, vai estar saindo daqui do Rio Grande do Sul para vocês, né? Também de Barra do Garças, na região de Mato Grosso, Igreja do Pastor Jarbas. Prazer ter falado com o senhor, pastor, do tempo nosso de adolescência, né? As caixas de Bíblias também estão indo juntamente com as do pastor Paulo, também aí desta amada região. Também para nossa querida Iana, Bárbara, Lorena, Iana de forma especial, né? Que é a minha sobrinha. Caixa de Bíblia, vocês aí meninas que me acompanham de Petrolina, logo, logo as Bíblias da caminhada estarão chegando aí para vocês, né? Bem como também a nossa querida Tânia, que vai nos ajudar com a venda aí em Baiti, né, Tânia? A Kátia em Senhor do Bonfim, se você é da região, procure ela, que ela vai ter. Daqui a alguns dias as caixas estarão saindo. Giovana também é em Campo Formoso. A Thaís na região de Porto Alegre. Então são parceiras multiplicadoras desse projeto maravilhoso da Bíblia, da caminhada bíblica. Para você, um abracinho mais que especial, mesmo que eu não falei o seu nome, você que estará depois ouvindo, porque todos os nossos estudos ficam gravados, e vocês que já estão aí no chat desde antes, né? Um beijo especial para vocês, eu aguardo por vocês na próxima semana, para nós fecharmos esta série Ídolos do Coração, e logo, logo chegarmos na próxima, se Deus assim nos permitir. Até a próxima semana, se Ele mesmo nos permitir. Até lá!